Saudações! Estamos trazendo 3 casos inéditos no canal. Não deixe de curtir e compartilhar nosso conteúdo. Obrigado! E vamos aos casos. Primeiro caso: uma visita inesperada. O meu nome é Maurílio e o meu caso foi bastante estranho e incomum. Quando eu morava com os meus pais, nós tínhamos um computador que ficava no antigo consultório do meu pai, que era o primeiro cômodo logo depois que você entrava na casa, do lado da sala e de frente para a porta de entrada. Como meu pai era médico, costumava chegar bem tarde em casa, e numa noite, chegando quase às 22 horas, ele viu as luzes do consultório acesas e foi falar para mim, que estava no computador, ir logo dormir. Assim que o meu pai saiu do consultório, eu senti o ambiente ficar muito gelado. Então, olhei para o lado e no mesmo lugar em que o meu pai estava minutos antes, havia uma senhora com os seus 70 ou 80 anos de idade, parada, com longos cabelos despenteados, toda de branco e com o rosto coberto de sangue, me encarando. Eu estava no computador conversando com um amigo meu que era espírita e contei para ele o que estava acontecendo, perguntando o que eu deveria fazer naquele momento. Meu amigo disse para falar para ela que ela já estava morta e que deveria ir para uma igreja ou algum lugar assim. Só que isso não surtiu efeito nenhum. Ela ficou lá, parada por quase 2 horas, até que saiu pela porta e desapareceu. Obviamente, eu nem fui atrás para descobrir para onde ela foi. Pouco mais de uma semana depois, o meu pai veio a falecer, devido a complicações de saúde relacionadas com a sua idade. Estaria aquele espírito daquela senhora querendo transmitir um aviso? Ou ela veio somente para nos observar? Eu nunca mais a vi, então acho que jamais saberei. Segundo caso: a mulher de branco na praia. Olá, eu me chamo Pedro, e este fato estranho e assustador ocorreu numa praia situada no litoral sul de Pernambuco. No local, nós já tínhamos escutado vários relatos relacionados à visão de uma mulher vestida de branco que caminhava pela praia. Mas meus amigos e eu nunca poderíamos imaginar que chegaria o dia em que um de nós seria o personagem de uma dessas histórias. Certa noite, um de nossos amigos estava bebendo na casa de veraneio de um outro companheiro nosso, ficando lá até bem tarde da noite. Lá pelas 2 horas da madrugada, ele resolveu se despedir e voltar para casa. Como a casa dele ficava a uns 200 metros do local, preferiu recusar os convites de carona e foi andando sozinho pela pequena estrada de areia. Ele, então, saiu de lá e começou a caminhada. Era uma noite clara, com um clima muito agradável, principalmente por estar caminhando beirando a praia. Essa é uma praia um tanto afastada, por isso, mesmo de dia, não tinha muito movimento. Ao seu redor, mais ao longe, havia uma densa vegetação, que durante o dia tornava o local ainda mais bonito, devido às águas límpidas, areias brancas e às árvores existentes. Depois de caminhar alguns passos, ele avistou, a uns 30 metros de distância, uma moça bem jovem, muito bonita, vestida de branco e que vinha na sua direção. Ele continuou seu caminho e ficou observando a jovem. Em um certo momento, o meu amigo abaixou a cabeça para não intimidar a garota, pois ela poderia ficar assustada com alguém a observando naquela hora da madrugada,
e em um local tão afastado. Contudo, ele ouvia os passos dela e, pelo som, imaginou que ela já estava bem próxima dele, ao ponto de se chocarem. Quando ele levantou a cabeça para desviar da moça, notou que ela havia sumido, desaparecendo completamente, assim como também acabaram os sons dos passos dela. Não havia para onde ela ter ido, pois era uma praia e ninguém poderia sumir assim, sem alterar a sua rota. Nosso amigo olhou em volta, procurou por todas as direções e nada da moça. Então ele, assustado, voltou correndo para a casa de onde ele havia saído anteriormente, sendo que quando chegou lá estava tão pálido quanto um fantasma. Não sabemos se foi verdade ou não o que ele nos contou, mas o certo é que já se passaram 15 anos e esse meu amigo, que agora tem 59 anos de idade, desde aquele dia jamais se arriscou a andar sozinho à noite naquela praia novamente. Isso quer dizer que algo realmente aconteceu para motivar tal comportamento. Terceiro caso: o quarto do meu irmão. Olá, meu nome é Francisco e quero contar algo que ocorreu na minha família quando eu ainda era pequeno. Naquela época, vários fenômenos estranhos aconteceram na nossa casa. Um deles se sucedeu com o meu irmão mais novo, e é esse que eu vou contar agora, pois eu estava lá e testemunhei o seu acontecimento. O meu irmão, Rogério, tinha o quarto dele do lado do meu, e um dia ele me perguntou por que eu fiquei batendo na porta dele na noite anterior. Eu falei para ele que eu não havia batido em lugar nenhum, e ele insistiu que alguém tinha feito aquilo. Eu simplesmente não dei muita bola para a situação, pensando que era algo que ele tinha imaginado, pois na ocasião eu era totalmente cético. Algumas noites depois, eu acordei lá pelas 3 horas da manhã, com o meu irmão gritando: "O que foi? O que você quer?" Imediatamente, eu levantei e fui ver o que estava acontecendo. E quando eu abri a porta do quarto dele, ele me perguntou por que eu estava batendo com tanta força na porta. De novo, eu falei para ele que eu não tinha batido e voltei para o meu quarto. Depois disso, uma semana se passou e tudo estava indo bem, até que aconteceu algo bem pior. Era novamente 3 horas da manhã e eu ouvi o meu irmão gritando bastante. Eu corri para o quarto dele e encontrei a porta aberta. O Rogério estava falando que alguma coisa tinha agarrado ele. Eu perguntei como, e ele me mostrou uma marca avermelhada no formato de uma mão em volta do seu tornozelo. Tinha cerca de 10 centímetros de largura e 4 arranhões profundos de uns 5 centímetros cada. Sem saber quem ou o que fez aquelas marcas, nós realmente não sabíamos o que fazer. Contamos para nossos pais e eles nos ajudaram. Nós fechamos o quarto do meu irmão e nunca mais o usamos. Até que um dia, um amigo do meu pai deu uma passada lá em casa e resolveu ficar para dormir. Sem saber da história do quarto, ele acabou indo dormir nele. Lá por volta de 1 da manhã, ele acordou o meu pai, com a cara toda pálida e tremendo muito. Falou que iria dormir no carro dele. O meu pai perguntou o porquê, mas o amigo dele não queria falar nada. Na manhã seguinte, enquanto estávamos todos tomando café da manhã, nós perguntamos ao amigo do meu pai por que ele tinha ido dormir no carro dele. Depois de muito insistir, ele finalmente falou que acordou no meio da noite com a sensação de que tinha alguém deitado sobre ele. E quando abriu os olhos, viu o lençol flutuando a cerca de 30 centímetros acima do seu corpo. Essa foi a gota d'água. Depois disso, nós mudamos de casa.
esse foi o vídeo de hoje, trazendo 3 casos inéditos no canal. Qual deles foi o seu preferido? Deixe a resposta aqui embaixo, assim como suas sugestões, opiniões ou críticas, pois esse canal foi feito para você. Não esqueça de se inscrever e deixar o seu super like no vídeo. Muito obrigado por você estar aqui. Eu sou o André Souza e me despeço com um forte abraço. Até o próximo vídeo do canal Casos para Ouvir no Escuro.